Meus amigos, a editoria de famosos do jornal Extra trouxe uma informação sobre a ida de Léo Pereira e Everton Araújo para o Mônaco. Mônaco do Filipe Luiz, né? Pode ter saído de fonte próxima ao jogador, né, do zagueiro rubro-negro. Acredito eu, né? Não sei se alguma pessoa próxima ao Léo ali vazou, porque saiu na editoria de famosos. É. Essa questão aí eu analiso muito sempre tudo como é a forma que está saindo. Saiu na editoria famosa, não saiu na editoria de esporte do Jornal Extra. Foi alguma pessoa ligada a algum famoso, de repente alguém ligado a Caroline, não sei exatamente quem, mas alguém falou que o Felipe está querendo contratar o Léo Pereira e o Everton Araújo. Eu vou explicar tudo para vocês aqui. O Flamengo desconhece qualquer situação, tá? Além disso, o clube carioca só negocia seus jogadores considerados do elenco principal por valores elevados e que tenha lucro real na operação e possa repor a altura. Em apuração conjunta com o meu amigo e repórter Ângelo Furtado, fonte ligada ao Flamengo afirmou: não tem negociação nenhuma até agora sobre isso, nada. É possível que tenha papo do Filipe Luiz com eles e que com os jogadores tenha avançado alguma coisa, mas para o Flamengo não chegou nada. A informação aí do Jornal Extra, famosos, vale a gente dizer, diz que agora à noiva o Léo Pereira vai morar com Caroline Lima na Europa após acertar com o Mônaco de Filipe Luiz. A matéria ainda afirma que a saída do Léo Pereira é certa. Abre aspas. Olha só, os planos de comprar em conjunto uma mansão no Rio vai ter que esperar um pouco mais. Noivos, Léo Pereira e Caroline Lima vão morar na Europa. O jogador vai deixar o Flamengo para atuar pelo AS Mônaco, comandado por Filipe Luiz. E não só ele, o volante Everton Araújo também vai ser transferido para o time francês. Tanto ele quanto o Léo trabalharam com o Filipe enquanto ele foi técnico no Flamengo até o início desse ano. O ex-treinador da Gávea assumiu o Mônaco no início de julho. Salário e condições de trabalho, além de voltar a trabalhar com Felipe, não foram as únicas questões que vão levar Léo para o futebol europeu. Os filhos Helena e Mateu, em breve, vão morar definitivamente em Madrid com a mãe Tainá e o padrasto Éder Militão. Ao mesmo tempo, Cecília, fruto do antigo relacionamento de Militão com Caroline, vai poder ficar mais perto do pai também. A distância entre Monte-Carlo, no Principado de Mônaco, cidade próxima ao CT do clube, onde o casal deve morar, e Madrid, na Espanha, é de cerca de 1.000 quilômetros. 5 horas de voo. Volto a dizer, o Flamengo não recebeu proposta nenhuma até o momento. Pode receber? Pode. Eles entendem que pode estar acontecendo? Pode, mas vão ter que pagar caro para tirar esses dois jogadores do Flamengo. Bem, o que isso tem a ver, o que essa questão toda de Danilo, Botafogo e Palmeiras tem a ver, o jogador ficando revoltado porque quer decidir seu futuro, e a questão de Europa não fazendo proposta que o Botafogo considera interessante, e o jogador querendo jogar em time de primeira grandeza na Europa, mas não apareceu. O que isso tudo tem a ver com o Flamengo? E o Luiz Henrique também, Paparazzo. O que tem a ver com o Flamengo? Luiz Henrique e Danilo, o que eles têm a ver com o Flamengo? Tudo. Tudo. O que o BAP falou que faria? O que o BAP falou que faria em entrevista, inclusive? Que ia em cima dos jogadores que o Flamengo considerasse importantes no mercado, e não necessariamente para contratar. Mas para quê? O Flamengo ia inflacionar o mercado. É intencional isso, inflacionar o mercado. E o Flamengo, quando insiste no Danilo, no Luiz Henrique e tudo mais, é blefe? Eu acredito. Eu acredito piamente que o Flamengo blefou com relação a Luiz Henrique e Danilo. E eu vou falar mais. O que o Flamengo fez ontem com relação ao Pedro, a questão do Pedro postar nos stories, e foi combinado com o Flamengo, era uma ação de marketing. Olha o Flamengo utilizando os influenciadores, Flamengo utilizando as próprias redes, os jogadores e os influenciadores, os jornalistas, para quê? Para alavancar o valor do Pedro, para mostrar que não vai vender o Pedro e para divulgar um novo produto, uma camisa. E o Flamengo, quando faz esse movimento, ele mostra que ele está utilizando
os influenciadores, os jornalistas, as redes para os seus negócios. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Com relação a ontem, o meu vídeo do Pedro. O meu vídeo do Pedro, eu vou mostrar aqui para vocês os insights, tá? São os views. Olha isso aqui. 1.143.000 views o vídeo do Pedro. 604 mil contas alcançadas. As pessoas viram mais de uma vez. 43 mil curtidas. Um vídeo meu, tá vendo aqui que é o meu vídeo falando do negócio do Pedro, que o Pedro postou que ia vestir outra camisa. O Flamengo atingiu o que ele queria. E olha isso aqui, o mais importante, as pessoas não saíam do vídeo. Olha só, olha o gráfico. As pessoas entravam no vídeo e ficavam no vídeo, falando sobre um produto que o Flamengo estava lançando, porque, na verdade, não era o Pedro saindo, era um produto que o Flamengo estava lançando. O Flamengo está usando as redes, os influenciadores, só eu, todos os outros fizeram. Imagina que só eu peguei 1 milhão e pouco de views. Você imagina que nós temos aí centenas ou milhares de influenciadores, imagina se somarmos todos, quantos milhões de visualizações tiveram. Isso alavancou o Pedro, alavancou o Flamengo, alavancou a ação de marketing, porque o Flamengo usa isso a seu favor. E aí, quando o Flamengo, o BAP e o Boto, usam as entrevistas para elogiar Danilo e Luiz Henrique, dizer que estão lá, que tentaram, que estão no mercado e tal, confirmam que estão querendo e que ele é bom jogador, eles aumentam o preço do Danilo e do Luiz Henrique para que times do Brasil não consigam contratar, apenas da Europa. Ele ajuda o Botafogo, que é o Botafogo vai vender melhor. Ajuda o Botafogo porque o Danilo pode acabar ficando no Botafogo que não vai encontrar opção e o Palmeiras não vai conseguir chegar no valor que o Botafogo quer. Mas essa é a jogada do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, não vê o Botafogo como o rival por títulos. Ele vê outros times como rivais por títulos. O Palmeiras, por exemplo, hoje é o grande rival por títulos. Então o Flamengo tenta dificultar as contratações desses times. E vou mais além. O Flamengo nunca quis o John Arias. O Flamengo não quis o John Arias. Foi história. Foi blefe. E tenho minhas dúvidas se o Flamengo realmente queria o Caio Jorge. Porque estava saindo lá de dentro a informação do Caio Jorge. Saía do próprio Flamengo. O que será que o Flamengo estava querendo? Inflacionar? Alguma coisa o Flamengo queria. Cortina de fumaça. Porque, para mim, tudo isso, ó, Danilo, Luiz Henrique. Que quando o Flamengo quis o Paquetá, o Flamengo foi, pagou caro e contratou. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando o Flamengo quis, mesmo caro, foi lá e contratou. Douglas, estou lendo teu comentário. Não queria o Caio Jorge? Aí é loucura. Meu amigo, não é que não queria. Mas o movimento naquele momento ali pode ter sido cortina de fumaça para fechar o Lucas Paquetá. Você chama a atenção para um lado para resolver o outro. E o que aconteceu agora? O Flamengo chamou muita atenção para um lado para resolver o Almada. Se acertou com o Almada, agora falta acertar a questão de pagamento apenas com o Atlético de Madrid e tem que esperar a Copa acabar, o jogador não se valorizar, mas resolver essa situação aqui do Almada. E todo mundo, todos nós achando que o alvo era o Luiz Henrique, ou que um outro alvo era o Danilo. Óbvio que eu e Pilhado, Thiago Asmar, a gente trouxe que o alvo era o Almada já há um tempo atrás. E aí eu dei uma segurada, porque ninguém no Flamengo confirmava. A informação do Flamengo era: ele não quer voltar para a América do Sul. Mas vocês estão entendendo como é que funciona o movimento? É impressionante, cara. O Flamengo, jogando xadrez, deu checkmate. Jogando xadrez, o Flamengo deu checkmate. E aí agora o River já procura o Álvaro Montoro, o Danilo já está pressionando, postando com arroba lá, marcando lá, dizendo que vai jogar no Botafogo. E tá todo mundo assim, tá certo? Então esse é o mercado da bola do Flamengo, jogando xadrez, Flamengo jogando xadrez. E isso aí é muito do José Boto, ele gosta desse tipo de situação. É um jogador de xadrez nato.
A gente vê muita gente reclamando aí e tal, mas a contratação pode não dar errado, não dar certo, pode dar errado, mas as janelas do Flamengo foram boas, meus amigos. O Flamengo contratou bem, tá? Contratou o que times europeus queriam contratar. Olha, o Flamengo realiza nesta quarta-feira o penúltimo treino antes de enfrentar o Pegamos Olímpia, garoto. Pois é. O técnico Leonardo Jardim ainda vai comandar mais um treinamento na quinta-feira antes de definir a equipe titular na sexta contra o Pegamos Olímpia. A Almada melhor que o Arias, concordo, tá? E volto a dizer, o Flamengo nunca quis o João Arias, era tudo cortina de fumaça, era tudo blefe, tá? A gente, então, teve jogadores aí, novidades no treino. Varela e De La Cruz treinaram com o elenco e podem reforçar o Flamengo contra o Olímpia, os uruguaios de volta. O Arrascaeta ainda não, tá? Ainda está se recuperando. A gente trouxe, então, algumas informações importantes nas nossas páginas, inclusive ontem que o Flamengo, o BAP disponibilizou a grana para o Flamengo contratar o Almada, isso foi muito importante, essa notícia aí que viralizou, todo mundo dando crédito para a gente e agradecer demais. Ídolo de Flamengo Cruzeiro, Raul Plasman revelou a sua torcida para o confronto entre os clubes pelas oitavas de final da Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance, o ex-goleiro deixou claro que estará ao lado do Flamengo. Olha que legal. Eu vou torcer para o Flamengo sempre. Inclusive, eu sou embaixador do Flamengo. Então, é claro que vou torcer para o Flamengo ganhar, mesmo tendo jogado no Cruzeiro. Raul marcou época com a camisa do Mengão, integrou a geração histórica campeã da Libertadores e Mundial de 81, mas jogou no Cruzeiro e vai torcer pelo Mengão. Galera, compartilha sempre nosso vídeo, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, sempre dá essa moral pra gente. Olha só, tem aqui uma fala do BAP interessante sobre a Leila Pereira, no BarbaCast, collab com a gente. Eu quero convidar você a acompanhar a entrevista do BAP na íntegra no canal BarbaCast. Vai lá. Os collabs aqui no Insta estão bombando. Eu vou colocar esse trecho do BAP aqui para você ficar com vontade de ir lá assistir a entrevista na íntegra, tá? Olha aqui, ó. Ou isso é burrice, ou é má fé. Leila, acho que a Leila falou que disse que ameaçou processar você, o Flamengo. Quer dizer, absolutamente de forma natural. Eu não quero ser amigo deles. Eles têm um papel institucional. Acho que eles também não querem ser meus amigos. E tá tudo bem, eu vivo bem com isso. Eu não tenho nenhuma necessidade de ser amado por ninguém. Mas, enfim, vem logo aquela questão, mas o Flamengo tem um conflito de interesse com o Fluminense no Maracanã. Então, agora tem uma coisa do mal com burrice. Eu digo mal com burrice. Eu tenho uma limitação enorme com burrice. Mas eu te digo o seguinte, é melhor ter um estádio só para você jogar 35 partidas por ano ou ter que dividir com alguém que bota mais 35 no mesmo gramado. Então, isso aí é uma tolice. Isso é um equívoco de premissa. Ou por burrice ou por má fé. Ou isso é burrice. Detonou a Leila, hein? Respondeu a Leila Pereira. O BAP tá aí, tá fazendo a dele. É isso aí.